Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 8. Oh, você está tendo um momento? Olhei para cima e vi River sorrindo para mim da entrada. Passei a mão sobre os olhos e acabei não conseguindo abrir um sorriso. Um monte de momentos? A voz dela era gentil. Ela se sentou ao meu lado no chão empoeirado, coberto de pedaços de feno e manchas de óleo. Balancei a cabeça com minha sofisticação delicada usual. Não sabia por que essas lembranças estavam me afetando assim. Eu estava literalmente lembrando-as de maneira diferente, de um ângulo mais preciso do que em qualquer outra ocasião. E era tão terrível. Afastei o olhar dela, ainda detestando a mera sugestão de chorar em público. River apoiou a mão no meu joelho imundo. Arraste todos os traumas para onde possamos vê-los, sugeriu delicadamente. É o único jeito de se livrar deles. Eles odeiam a luz do sol. É, como se eu fosse admitir coisas assim para alguém. De jeito nenhum. Talvez eu não mereça ser salva. Não planejei dizer aquilo, apenas saiu em um sussurro. Estava me sentindo protegidamente otimista naquela manhã. Agora, eu não ficaria surpresa se River me chutasse para a sarjeta e me mandasse não voltar. River ficou em silêncio por um momento. Você não acredita nisso? Dei de ombros. Não sabia o que pensar. Estava me contorcendo por dentro, como uma formiga sob uma lupa. Acho que quero te mostrar uma coisa, disse ela. Dei um suspiro infeliz. Ali estava outro momento de aprendizado, vindo em minha direção como um trem em disparada. Tenho que unir nossas mentes, explicou, e senti uma fagulha de interesse. Por quê? Preciso mostrar a você. Não posso simplesmente contar. River esperou minha resposta. Eu não podia deixar a oportunidade passar, então assenti. Abrimos espaço no chão, e River desenhou à mão livre um círculo perfeito, usando um pouco do sal grosso que colocamos nas entradas para que fiquem menos escorregadias. Havia uma antiga vela esverdeada sobre uma prateleira. River soprou a poeira para longe e acendeu a chama. Fiz uma nota mental para pedir a alguém que me ensinasse a fazer aquilo. Agora nos sentamos, encostando os joelhos. Falou, como tínhamos feito na noite em que ela tirou toda a tinta preta do meu cabelo, me fazendo parecer a verdadeira eu adolescente. Tudo bem. Vamos chamar nosso poder. Então vou fazer o feitiço e colocar as mãos no seu rosto. Prosseguiu. E vai sugar minha consciência pelos meus olhos? Os cantos dos lábios dela se ergueram. Não, prometo. Tudo bem. Soltei a respiração, fechei os olhos e tentei me concentrar. Ouvi River cantarolando, e depois de um tempo me juntei a ela, acompanhando-a. Inspirei fundo como se estivesse respirando luzes de muitas cores, o bastante para preencher as trevas guardadas dentro de mim, desesperadas para saírem. Inspirei de novo, me enchendo de serenidade e beleza, de paz e alegria. Um resquício de lágrima escorreu do meu olho quando senti o milagre que era a Magic lançando seu brilho sobre mim, sobre nós. Repleta daquele poder, senti apenas o assombro, apenas uma perfeição brilhante e cristalina me atraindo para ela. Então os dedos gelados de River tocaram meu rosto. Perguntei-me o que ela iria me mostrar, ao mesmo tempo em que tive a revelação nauseante. Duh! Era claro que a união de mentes poderia muito bem funcionar nas duas direções. Será que ela conseguiria ver o horror mundano e aleatório dentro de mim como eu conseguia ver dentro dela? Não, disse River, e então ela estava de pé na minha frente, estendendo a mão para mim. Olhei ao redor. Era dia, e estávamos em algum lugar ao ar livre. A cena tinha uma sensação de sonho, mas parecia que estávamos mesmo lá. Estiquei a mão e vi a mim mesma segurando a dela.
como se eu estivesse observando de bem longe. Não vou entrar na sua consciência a não ser que você me peça, disse ela enquanto andávamos. E você sabe como bloquear a mim ou qualquer outra pessoa, caso eu tentasse. Eu estava digerindo esses pensamentos quando vi que tínhamos chegado a um alto edifício de pedra, do tipo que encontramos em cidades antigas da Europa. Este parecia bem novo, não estava destruído nem parecia maltratado pelo clima. As pedras eram lisas e estavam empilhadas com precisão perfeita. Ouvi vozes quando chegamos em uma praça, uma piazza, porque, como reconheci, estávamos na Itália. Um grupo de pessoas de túnicas brancas e com aparência de estrangeiras rodeava uma plataforma montada em uma extremidade da praça. Bandeiras com brasões estavam penduradas em vários dos prédios. River e eu estávamos na parte de trás da multidão, e eu tentei entender sobre o que era a gritaria, mas só conseguia captar uma palavra ou outra. Por que não consigo entender o que dizem? Perguntei a River. Eu falo italiano. Estão falando italiano da Idade Média, explicou. Estamos em Genova, no ano 912. Venha. Andamos com facilidade em meio às pessoas, não como se estivéssemos passando através delas, nem como se flutuássemos sobre suas cabeças. Apenas íamos em frente e, de alguma maneira, passávamos sem dificuldade. Aromas fortes e acres encheram minhas narinas. As cores vibrantes, os gritos altos, os odores, tudo era um contraste enorme com, por exemplo, a Massachusetts dos dias atuais. Lembrei que River era de Genova. Ela nasceu em 718 e era de uma das principais casas de imortais, o Nicho de Genova. Assim, herdou bastante poder. Ah, agora eu conseguia ver. A plataforma devia ficar a uns 3 metros do chão e tinha uma bandeira na frente, um brasão vermelho e verde, com uma cobra de 3 cabeças sibilando. Legal. Havia pelo menos 20 pessoas na plataforma, e levei 1 minuto para entender o que estava vendo. A negociação, os lances. Era um leilão de escravos. Eu já os tinha visto, em épocas e partes do mundo diferentes. Era incrível o quanto a escravidão estivera presente em tantos lugares até relativamente pouco tempo. Essas pareciam pessoas brancas maltrapilhas sendo vendidas para... Quem está comprando? Perguntei a River. Em sua maioria, homens de países muçulmanos do leste. De onde os escravos vieram? De todos os lugares. Tem muitos eslavos, alguns bálticos, alguns turcos, mas a maioria é de eslavos. Estava me perguntando por que ela queria que eu visse isso quando meus olhos foram atraídos por um brilho vermelho. Na plataforma, atrás de todo mundo, havia uma mulher. Ela estava de costas para mim e parecia organizar a ordem de venda dos escravos. Ao seu comando, rapazes musculosos empurravam pessoas para a frente. Havia homens, mulheres e crianças. O leiloeiro gritava sem parar, animando a multidão, descrevendo os atributos de um escravo e tentando aumentar os lances. 2 homens altos com cabelos e olhos escuros estavam de um dos lados da plataforma. Um deles falou com a mulher, e ela se virou, rindo. Era uma jovem River, com menos de 200 anos. Ela era bonita, com cabelos pretos e compridos descendo pelas costas em tranças complicadas. Um pequeno chapéu branco de linho estava preso com um laço sobre o queixo. O vestido dela era simples, mas luxuoso e, comparada ao resto do grupo, ela era claramente de classe mais alta. Ela falou alguma coisa de volta para o homem e os dois riram. Em seguida, ela se virou e falou com o assistente do leiloeiro, que fez uma reverência e assentiu. Os olhos castanho claros dela percorreram a multidão com atenção. Estava avaliando seu público. Ela contou rapidamente os escravos que ainda seriam vendidos naquele dia e tocou distraidamente na bolsa de couro marrom amarrada à cintura. Virei-me para River ao meu lado. Ela observava a cena calmamente, mas havia uma profunda tristeza em seus olhos.
Éramos vendedores de escravos muito bem-sucedidos, contou. Meus irmãos e eu operávamos como ramos diferentes de uma família grande e mítica, e conseguimos ficar em Genova durante quase 3 séculos antes de começarem os boatos sobre bruxaria. Quem são eles? Apontei para os homens altos e morenos na lateral. Meus irmãos, disse ela. 2 deles. Um dos homens gritou. Diavola! A River na plataforma se virou e ergueu as sobrancelhas. Então gritou uma resposta à pergunta dele. Diavola foi seu primeiro nome? Terceiro. Meu nome de nascimento era Aulina. A ficha foi caindo gradualmente. River, uma das pessoas realmente boas no mundo, certamente a melhor pessoa que já conheci, comprou e vendeu seres humanos durante séculos. Na plataforma, uma escrava em prantos estava sendo separada do filho pequeno, que chorava. Diavola observou de perto, sem emoção. River se virou. Estou pronta para ir, murmurou ela, e mais uma vez senti as pontas dos dedos dela nas minhas têmporas. Senti a realidade na respiração seguinte e a cena desapareceu. Não abri os olhos. Acho que nem estavam fechados. Foi mais como se River entrasse em foco na minha frente. Ela baixou as mãos e começou a desfazer o feitiço. Assim como cada feitiço era criado camada a camada, ele também era desfeito do mesmo jeito. Senti o pavor angustiado de sempre quando a sensação de alegria começou a desaparecer, deixando meu mundo pálido e cinzento, me deixando incompleta e cheia de defeitos. É por isso que as pessoas matavam outras para ficar com os poderes delas. Agora eu entendia. É claro que as pessoas iriam querer mais daquela sensação, com mais frequência, por mais tempo. Se eu fosse verdadeiramente Taravá, mataria River agora mesmo e tomaria o poder dela para mim. Pisquei os olhos e inspirei em choque, assombrada com meus pensamentos terríveis. Mas você não vai matar River, pensei rapidamente. Você jamais faria isso. Nunca. Você não é completamente ruim. Não é uma pessoa que faria uma coisa assim. Você sabe disso. Eu mal percebi quando River soprou a vela. Todo mundo vale a pena ser salvo, sussurrou, sem olhar para mim. Suas mãos finas estavam apoiadas de leve nos próprios joelhos. Senti minha bunda congelada contra o chão e dor nas minhas costas e pernas. Para futura referência, eu preferiria fazer magique usando calça de moletom e sobre uma cama d'água. Já chega de pisos frios. Você me disse certa vez que era das trevas. Era disso que você estava falando? Que sua família era de mercadores de escravos? Perguntei. River deu uma risada curta e sardônica, me fazendo piscar de surpresa. Nunca a tinha ouvido fazer isso. Sim, essa é parte do que falei. Mas infelizmente essa não é sequer a parte mais sombria da minha história. Vender escravos era ruim, muito ruim, e jogou meu karma no lixo. Mas minha história é mais profunda, e fica bem pior. Eu tinha dificuldade em acreditar nisso, mas em pensamento vi Diavola, jovem e bela e sem sentimentos, separando famílias e entregando pessoas a futuros desgraçados com proprietários de escravos. O que quero dizer é que todo mundo vale a pena ser salvo, disse com mais firmeza. Se eu não acreditasse nisso, não conseguiria seguir em frente, teria terminado com tudo há muito tempo. Assenti enquanto ficávamos de pé, tirei o feno grudado de mim e sacudi o corpo para me aquecer um pouco. Sim, vender escravos não foi bom, mas nessa época havia escravos em todos os lugares. A sociedade considerava aquilo normal. Ninguém achava que você era terrível por estar nesse ramo. Ela ficou com um olhar pensativo. Você acha que isso torna tudo certo e não cruel? Acho que torna menos cruel, afirmei com sinceridade. Você é formado por sua sociedade. Lembrei-me de uma citação que ouvi uma vez. Nada é bom nem ruim, mas pensar faz com que seja. Isso pode gerar algumas conversas bem interessantes no jantar, comentou. Então,
Se você acha que a natureza da sociedade ajuda a determinar a crueldade relativa de uma coisa, você diria que a pilhagem e os saques de Rain foram menos malvados porque aquilo era muito comum na época? Porque muitas tribos faziam o mesmo? Olhei fixamente para ela, como ela tinha virado bem o jogo contra mim. Procurei rancor nos olhos dela, mas só vi calor e compaixão. Não consegui elaborar uma resposta coerente e sensata. Então o que fiz foi pendurar o equipamento limpo nos ganchos e tentar conter a vontade imediata de atacá-la. Aquilo foi diferente. Contestei, sabendo o quanto soava ridículo, que ela tinha me vencido. Eu não conseguia criar justificativas para ela sem criar justificativas para Rain. E eu jamais criaria justificativas para Rain. Hum, falou River novamente. Então olhou para o relógio. Está tarde. E acho que você está na equipe do jantar. Ela deu um pequeno sorriso ao ver meu olhar sem entusiasmo, mas parecia cansada ou esgotada, como se visitar o passado a tivesse exaurido. Eu me sentia um pouco menos mal,